child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vinda, Telma. Que maravilha teres aceito este convite tão bom, porque tu és alegria em pessoa. Eu é que sou grata por me teres convidado e por me teres permitido partilhar um bocadinho do meu tempo, da minha energia com pessoas que eu admiro imenso e que algumas vêm seguindo, outras estou agora a conhecer e fiquei maravilhada, porque às vezes este mundo da astrologia, dos astrólogos, anda cada um, digamos, nas suas vidas, a fazer as suas coisas e nem damos bem conta do que é que os outros andam a fazer, ou pelo menos eu tenho tido essa característica. Quando havia congressos de astrologia, às vezes ainda me atualizavam, mas agora não tem havido e é incrível estar aqui a fazer parte E deste seleto. E nós conhecemos tem muitos anos no... Do Kiran. Não, foi naquela viagem da astrologia em viagem ao norte, em Espanha, que acabámos em A Compostela. Vigo! Vigo! Espetacular! Olha, Foi nessa viagem que conheci pois foi. a Vânia e a Olinda. Portanto, eu não sei que trânsitos tinha na altura, Que mas ficaram, maravilhoso! as amizades dessa viagem ficaram. E tu foste uma delas. E olha, Isto foi no Carnaval de 2003. foi 2003, pois eu não sabia, Foi sabia um que ano era muito lá bem marcante para para mim trás. também. Sim. E estavas Já tu a começar a estudar estava no astrologia segundo nessa ano altura? do curso com o Zé Augusto. Sim. Epá, que tempo maravilhoso. E que viagem tão gira que foi. E olha, e agora temos pela frente outra viagem. Já temos aqui um número simpático de convidados e vou-te passar a palavra, depois se precisares entretanto de mim, já sabes. Eu precisar de ti não preciso, mas se quiseres ir fazendo perguntas ao Danda Chegas, estás à vontade, Eu porque, vou lendo aqui os comentários e vou como fazendo diria, apontos para não te distrair. uma das minhas coisas preferidas sobre isto é que é melhor preferir do que precisar, do que necessitar. Então, eu prefiro, caso tu tenhas essa vontade, que tu intervenhas quando achares por bem, Está bem. mas não Ok. preciso, portanto, está tudo bem. Bom, então, e como eu estava a dizer... Calma, desculpa-me só, que senão corro o mesmo risco de ontem. Tenho que te apresentar aqui. Tenho aqui o teu, não é bem um currículo, mas pronto, é só para te introduzir. já nem me lembrava. Pois é. Então, a Telma formou-se no Kiran no tempo em que o curso eram 7 anos, já há uma data de anos, portanto estava no segundo ano em 2003, não é? Nasceu na zona de Santarém, numa pequena aldeia de mentes fechadas, mas apaixonou-se pela astrologia em 2002 e isso fez-lhe ampliar os horizontes e sair do buraco, entre aspas,
onde se sentia. A astrologia foi a pedra mais importante no seu desenvolvimento. Desde 2005 que exerce profissionalmente e considera-se mentora da felicidade e da alegria também. Atualmente faz consultas e cursos de astrologia e desenvolvimento pessoal com foco no amor próprio. Trabalha online e também presencialmente na Nazaré. E pronto. Bom, muito Bem-vinda. obrigada. Aliás, hoje, eu queria te perguntar uma coisa: eu posso ter música aqui do meu lado ou isso depois pode causar problemas com o YouTube? Eu tenho ideia que quando pões música desse lado, ela interfere com a tua voz. Ok, então vamos ficar A sem música. Cláudia pôs Eu e costumo fica dizer que muito tudo na vida é bem. melhor com música e normalmente as minhas coisas todas têm música, mas pronto, eu estou animada, como diz um mentor meu, estou na pilha. E portanto, agora lembrei-me, provavelmente só me volto a lembrar no fim. Bom, então, antes de mais, portanto, agradecer-te mais uma vez por esse gentil convite e dizer que realmente é um enorme prazer estar aqui. E ao mesmo tempo, quando eu percebi que ia fazer uma palestra sozinha, porque quando tu me convidaste eu achava que íamos fazer uma tertúlia com 17 astrólogos, ai que giro! Assim, baralhações, eu gosto muito. Então, já se calhar já vais perceber porquê. Mas depois percebi que afinal era um de cada vez, assim, olha lá, o que é que eu posso dizer, o que é que eu posso trazer de útil, de interessante, afinal de contas eu tenho Vênus em Capricórnio, portanto convém ser coisas úteis, que seja, que possa ser interessante, já que vou estar rodeada dos suprassumos todos da astrologia em Portugal e que eu tanto amo e admiro, não é? Principalmente os que conheço mais de perto, são pessoas incríveis, extraordinárias, que eu tive a sorte de ter como mentores. Mando daqui também um beijinho para o céu para a querida Maria Flávia de Monsaraz, que foi a professora do 7º ano, e para o Alan Oken, que foi do 6º ano do curso, lá está, na época em que o curso de astrologia tinha 7 anos, do Kiran. Portanto, que já não estão entre nós, mas que estão entre nós, pronto, enquanto forem lembrados. E, portanto, no que diz respeito a esta situação de estar aqui no meio de pessoas tão fantásticas, eu fiquei um bocadinho, não lhe quero chamar preocupada, mas o que é que eu posso levar que seja realmente útil, sendo que já sei que os meus professores, os meus mestres são maravilhosos a ir aos aspectos mais técnicos. Então decidi sair desses aspectos técnicos e focar-me um bocadinho como tu já me conheces, não é? Portanto, nos aspectos práticos de viver a Vênus plenamente. Neste caso, especificamente, contando também a minha história e de como é que eu tenho vindo a fazer isso na minha vida, sobre as consequências de fazer isso e também sobre as consequências de quando eu não fiz isso na minha vida, que também vão sendo aqui identificadas. Então, acho que agora já posso partilhar a tela, não é? Tenho que te dar Tu viste que autorização. desativaste o Tenho que compartilhamento da ver aqui. tela. Pois, Tens que me dar espera, autorização. espera, já está. Vê lá se consegues agora. Oh, sim, senhor. Perfeito? Estamos Então, afiados hoje na informática, já não é só na astrologia. oh, não, mas lá está, estes são sempre desafios que nos ajudam a expandir-nos, não é? Então, eu estou sempre aberta a estes desafios, principalmente quando ressoam com o meu coração. É aquela velha história entre o amor e o medo, né? Dá sempre aquele medinho, vai com medo mesmo. Bom, então, portanto, a proposta que eu te fiz, ou que tu me fizeste, ou que nós falámos na primeira vez que me convidaste, veio-me este tema, Vênus, o caminho do amor, e o caminho do amor, neste caso, o meu caminho do amor, em que vou aproveitar para trazer algumas histórias minhas sobre exatamente este caminho. Para começar, portanto, isto para quem já está um bocadinho mais atinado com a astrologia, portanto, este é o meu mapa astral, portanto, que neste caso tirei há pouco aqui também com as progressões e os trânsitos. E especificamente, como vamos falar de Vênus, eu tinha que trazer aqui um bocadinho desta questão
da minha Vênus em Capricórnio, na casa 6, aqui em recepção mútua com o Saturno em Touro, neste caso aqui na cúspide da 11. E, portanto, esta recepção mútua sempre tem sido digamos, um aspecto que depois de eu ter percebido, esteve muito presente na minha vida. O que é que isto significa para os leigos, para quem está agora a começar? Portanto, Vênus em Capricórnio, e para quem está a começar, se não viu a palestra do Zé Augusto, veja, porque de facto traz, aliás, não só para quem está a começar, mas para quem é avançado, porque ele trouxe a visão do Martin Schulman maravilhosamente explicada. Mas, portanto, nascer com a Vênus em Capricórnio, sendo que Vênus, neste sentido, representa a nossa capacidade de amar, de gostar, de nos valorizarmos e também de valorizarmos os outros. Portanto, quando nascemos com Vênus em Capricórnio, trazemos aqui, olhando aqui para o aspecto isolado da Vênus em Capricórnio, não é? Trazemos aqui um gosto por coisas que nos tragam algum tipo de segurança e que tenham algum tipo de objetivo, de estratégia. Daí que, Helena, quando me propuseste este conjunto de palestras e, portanto, eu te questionasse qual era o objetivo disto, e fiquei muito admirada quando percebi que, de facto, era um impulso que tu sentiste de juntar os astrólogos todos, não necessariamente com um objetivo já criado. E, portanto, de qualquer forma, Vênus em Capricórnio é o tal que não dá ponto sem nó e, portanto, se me permitirem, eu hoje vou falar aqui um bocadinho também do meu trabalho e de como é que este ponto se dá com o respectivo nó. Neste caso, então, nasci com a Vênus, como eu referi, em Capricórnio, na casa 6, que é a casa do trabalho, a casa regida pela Virgem, e também da saúde e de outros aspectos maravilhosos, mas concretamente para este assunto do trabalho, normalmente dá, quando se nasce com este aspecto, um grande gosto por trabalhar ou uma forte capacidade de se valorizar através do trabalho. Como faz esta boa ligação então ao Saturno, portanto, e esta conjugação toda aqui, normalmente traz essa vontade de que a responsabilidade seja vivida com amor e o amor seja vivido com responsabilidade. Portanto, recordo-me sempre daquela maravilhosa aula em que o Zé explicava que este tracinho aqui era o tracinho ligado à fidelidade. Fidelidade, neste caso, tem a ver com sermos fiéis aos nossos valores, sermos fiéis àquilo que a gente se compromete, sermos fiéis a nós próprios. E, portanto, se isto fosse vivido de uma forma, digamos, mais capricorniana, mais seca, era possível que eu gostasse muito de coisas antigas e de estruturas rígidas e de coisas assim, mas como felizmente depois tenho aqui outros aspectos que avacalham isto, nomeadamente a quadratura a Urano e depois aqui outros aspectos que não vou hoje aqui, portanto, ou pelo menos não vou agora aqui falar muito. Portanto, para além deste gosto realmente pelo trabalho, por cumprir com aquilo que me comprometo, por ir ao encontro daquilo que eu sinto vontade, há aqui depois uma faceta minha que gosta de experimentar, não fosse eu aquariana também, não é? E que gosta de fazer as coisas de formas diferentes e que gosta de se individuar ou de fazer à sua maneira. Portanto, este é o ponto de partida que eu queria trazer aqui hoje e gostava muito digamos, de enquadrar a minha história nestes dois critérios. E é interessante porque o medo é regido pelo Saturno e o amor é regido pela Vênus ou pela sua oitava, o superior, pelo Neptuno. Portanto, e eu justamente desde que compreendi esta dualidade, comecei a tomar consciência de todas as decisões que eu tomo, ou são por medo ou por amor. Todos os dias que eu vivo, ou são por medo ou são por amor. E começar aqui a perceber como é que isto funcionou na minha vida e como é que eu tenho usado este critério do medo e do amor foi qualquer coisa que depois também me ajudou
a ajudar outras pessoas a sair do medo e a passar para o amor. Então, neste caso, eu adoro esta fotografia da esquerda, que foi a minha. Portanto, estás a ver ou não? Estou, claro. Que às vezes podia não se estar a ver. Então, esta fotografia foi-me tirada, penso que teria talvez uns 5 ou 6 anos, aqui na Nazaré. Eu sou de uma aldeia pequena na zona de Alcanedo, que pertence a Santarém, fica a uns 50 quilómetros daqui, mas os meus pais, graças a Deus, traziam-me aqui de férias à Nazaré desde pequenina, portanto todos os anos vinhamos aqui de uns 15 dias, um mês, cheguei a vir um mês, quando vinham os meus avós também, e portanto eu era tão feliz aqui. A minha criança interior era tão feliz aqui. Em particular aqui, e mais tarde vim a perceber também um dos motivos pelos quais eu tinha uma adoração pela Nazaré, porque quando estava aqui, em geral, os meus pais estavam comigo e brincavam comigo, que não era uma coisa que acontecesse lá no mundo real. Este aqui era o mundo ideal. E, portanto, durante praticamente toda a minha vida vivi fora de cá, não é? Mas, e já vou explicar como é que cá vim parar. Portanto, há cerca de 9 anos a realidade tornou-se aquilo que eu sonhava. E neste caso, portanto, no que diz respeito a este tema do medo e do amor, gostava de começar por falar dos meus sonhos, e neste caso desta menina que sonhava em ser bailarina. E a quem alguém disse que se não fosse para o balé antes dos 12 anos, nunca poderia ser bailarina, porque depois os pés já não dão e porque depois a coisa não funciona. E então, por volta dessa idade, eu desisti do sonho de ser bailarina porque não tinha conseguido convencer ninguém a pôr-me nas aulas de balé. Por outro lado, nessa altura o meu pai já me tinha comprado um órgão eletrónico para eu tocar órgão aos 8 anos e colocou-me a estudar solfejo na banda filarmónica. Então, nessa idade, comecei a ter aulas, por um lado, de solfejo na banda, de referir que eu, nessa altura, não achava graça nenhuma à música que as bandas filarmónicas tocavam, apesar de gostar muito de música. Sempre fui apaixonada pelas artes, era no tempo em que só a RTP2 é que transmitia alguma coisa artística. Eu se pudesse, via aquilo tudo, os balés, as óperas, os concertos, via, adorava. Mas não adorava assim tanto tocar órgão. Não era grande coisa. Mas mesmo assim, o meu pai insistia e lá está, decisões que nós nessas idades, portanto, eu por medo ia acatando as decisões dele. Ao longo de 10 anos estudei música, fui trocando de instrumentos algumas vezes por vários motivos, mas sempre para os instrumentos que ele decidia, porque ele é que pagava, ele é que decidia. E portanto, naturalmente, que quando cheguei aos 18 anos, por amor a mim, saí das aulas e, portanto, fui-me afastando daquele mundo. Neste meio termo, e portanto por volta dos 12, 13 anos, comecei a saber que existiam computadores e a ideia dos computadores apaixonava-me. E meti na ideia que havia de me tornar programadora informática. Ao mesmo tempo, o balé apesar do balé propriamente dito ter saído de hipótese, eu comecei a ver outras alternativas de continuar ou de poder dançar. Sempre dancei muito nos bailaricos lá da minha aldeia, mas tirando isso não tinha outras maneiras e a minha ideia era formar-me em programação informática cá em Portugal, em Coimbra ou coisa assim, e depois ir a trabalhar para a Microsoft, porque diz que lá havia uns empregos que as pessoas trabalhavam quando tinham vagar e ganhavam mais de 1000 contos por mês, o que, se bem te lembras, era uma fortuna. As pessoas que ganhavam 1000 contos eram milionários. Portanto, 1000 contos é o equivalente a 5.000 euros agora. Ainda é dinheiro para um emprego, mas, portanto, as pessoas não são milionárias se ganharem 5.000 euros por mês.
Bom, nessa altura foi a história que me venderam e eu criei um pouco esse desejo de ir então para os Estados Unidos ser programadora informática na Microsoft, porque achava que ia ter algum tempo livre. Nesse tempo livre ia aos castings, e depois, ou melhor, ia aos castings quando os houvesse e trabalhava na Microsoft quando não tinha castings. Sendo que os castings seriam em Hollywood e na minha cabeça, que até não era mais geografia, mas eu nunca tinha reparado que do Silicon Valley, onde é a Microsoft, até Hollywood ainda eram uns 600 quilómetros. Portanto, eu estava convencida que era ali na vizinhança, portanto, era tudo na Califórnia, a Califórnia ainda é grande, não é? É um esticão, de um lado para o outro. Bom, moral da história. Quando eu estava no 12º ano, comecei a ter alguns desatinos com a minha professora de matemática. Eu sempre fui muito apaixonada por matemática, mas nesse ano decidi mudar de escola para poder ter matemática e inglês, que eram as disciplinas necessárias para entrar na programação informática. E ao mudar de escola, mudei de sistema, pronto, houve ali uma série de mudanças, talvez tenha sido a mais, agora olhando para trás, pelo menos para ter o melhor sucesso, e comecei a ter problemas com essa professora de matemática, ao ponto que quando o meu pai, mais uma vez, me disse que não pensasse eu que ia estudar nada para Coimbra, porque isso de estudar para Coimbra, as estudantas eram vadias ou outros nomes assim pouco simpáticos, então a filha dele não podia ir para Coimbra. E apesar de normalmente eu usar ali a minha quadratura da Vênus ao Urano e lutar pelos meus direitos, nessa fase eu andava cansada de lutar contra a professora de matemática e acatei, digamos, a decisão dele. Hoje em dia percebo que foi um lado meu preguiçoso, um lado meu que se acomodou, chamemos-lhe assim, à situação. Mas durante muitos anos usei este episódio como se fosse, quer dizer, como a tornar o meu pai ali o vilão da história, malvado, tirou a menina que queria estudar da escola. Então, à medida que fui também curando o meu relacionamento com o meu pai, portanto, tornou-se cada vez mais claro para mim que fui eu que desisti, na realidade, de fazer esse processo, até porque me dá muito trabalho. Eu ouvia dizer nessa altura que era preciso estudar muito na universidade e eu sempre adorei ler, era daquelas leitoras fanáticas, que todos os dias lia meio livro ou um livro, consoante o tamanho dele, mas nunca me apetecia ler os livros que me mandassem. E então, por norma, nunca estudava os livros da escola, andava sempre a ler outras coisas, mas os da escola era mentira. Portanto, mais um sintoma da Vênus quadratura Urano. E, portanto, isso trouxe-me, na realidade, aquele momento em que eu tinha que decidir se continuava a lutar para estudar ou se desistia disso, e eu desisti. Lá está. Nesse sentido, foi uma decisão por medo. Foi uma decisão por medo de o enfrentar, por medo de enfrentar a tal professora de matemática, por medo de falhar na PGA, que foi a primeira vez que existiu, Prova Global de Acesso. Portanto, eu sou de 71, tenho agora 51 anos, e portanto, este foi o primeiro ano que apareceu um exame. Agora os miúdos já fazem exames desde a escola primária, mas eu nunca tinha feito. Portanto, nunca tinha tido que agarrar num livro e estudar para nada. Portanto, até essa altura tinha-me conseguido esquivar a isso todas as vezes. E mesmo assim tinha excelentes resultados nos testes. Portanto, nesse tempo os professores davam as aulas e a gente estava lá com atenção, aprendia aquilo e era fácil. O problema foi, lá está, com a tal outra professora de matemática do 12º, em que isso, ela não dava bem aulas, era outra coisa qualquer. E depois a gente tinha que saber as coisas, era mais difícil. Bom, mas então, como é que nós podemos, ou como é que isto pode ser utilizado e, portanto, à medida que vamos tomando consciência, ok, eu tomei esta decisão por me respeitar ou por me faltar ao respeito, por amor a mim ou por medo. Então, claramente que foi por medo, mas felizmente, e a vida também é assim, quando se fecha, ou quando nós fechamos uma porta, vamos abrindo outras janelas, vamos abrindo outras oportunidades, principalmente se conseguirmos manter a vibração elevada. E esse também é um tema que eu prezo muito, não é? Portanto, há um trabalho do David Hawkins que eu uso muito também nas minhas consultas, a escala
das emoções humanas que nos ajuda a perceber que, consoante o nosso estado emocional, assim também é a nossa vibração, a nossa frequência. E eu costumo dizer que levo a minha alegria muito a sério, exatamente porque percebi que quando estou nessa vibração de alegria, e atenção, não se trata de estar alegre, perdão, como às vezes ouço pessoas dizer, ninguém tem que lidar com os meus problemas, eu estou a morrer, mas tenho sempre uma cara alegre. Isso não tem graça nenhuma. O que vale mesmo é nós fazermos o trabalho, nos sentirmos bem por dentro, mesmo que até a cara possa estar eventualmente séria. Olha, há bocado estava a pôr aqui uma story desta manhã, que estive a fazer uma aula de pilates maravilhosa, estou lá sempre com a cara séria. Eu, no entanto, adoro aquilo e sinto-me lá muito bem. Mas nós não precisamos andar sempre com a cara alegre, mas é muito importante irmos trabalhando os acontecimentos da nossa vida para lhes dar um contexto de aprendizagem. E essa aprendizagem, ou essa noção veio-me com o trabalho da Luísa, mas já lá vamos. Portanto, depois, lá está, quando estava no 12º ano, decidi desistir da escola, então, nessa altura o meu pai precisava de mim no escritório dele e, portanto, tive durante 12 anos a trabalhar na empresa dele. Foi uma experiência que eu gostei muito do ponto de vista do trabalho em si, portanto, sentia-me muito bem a fazer aquilo, a contactar com clientes, a dar-lhes, no fundo, respostas àquilo que eles precisavam. Como sempre gostei muito de línguas, fui eu que acabei por trazer outras pessoas, portanto, clientes de outros países, digo, para a empresa, e portanto isso fazia-me sentir também muito bem, mas naturalmente tudo tem as suas fases, não é? A meio deste processo, conheci o pai dos meus filhos, aliás, já o conhecia desde criança, mas comecei a namorar com o pai dos meus filhos, portanto, por quem na altura me apaixonei muito, não é? Fiquei o chamado amor cego, e para quem tem lua e escorpião isto não é nada desconhecido, portanto, e também durante 12 anos, portanto, tive essa relação que foi até agora a relação mais longa e mais, como é que quer dizer, que teve mais importância na minha vida, também foi o meu único casamento, mas que teve aqui algumas nuances que eu também gostava hoje aqui de falar um bocadinho e portanto, um dos temas que mais traz pessoas às minhas consultas é exatamente o dos relacionamentos. E uma grande parte das pessoas vive nos seus relacionamentos de uma forma muito tóxica e às vezes não se percebe que há soluções, que não é necessário nós vivermos dessa maneira, seja porque nós podemos mudar a nossa atitude no que diz respeito à outra pessoa, ou à situação, seja porque podemos especificamente sair dela. Portanto, eu às vezes costumo dizer que é melhor um bom divórcio do que um mau casamento, e é uma coisa que eu sinto verdadeiramente. Mas criar um bom divórcio também dá trabalho. Portanto, assim como dá trabalho criar um bom relacionamento, seja de que género for, ou pelo menos quando a relação começa a não funcionar, normalmente depois dá trabalho a torná-la boa. Muito bem, portanto, essa época foi uma época que foi muito desafiadora para mim, portanto, o namoro durou 5 anos e a dada altura, a meio do namoro, estivemos separados, houve uma série de dissabores, portanto, nós por norma não concordávamos em nada, não sei como é que a coisa se deu, mas era assim. E tínhamos, portanto, uma postura cada um puxava, digamos, para as suas ideias. Um taurino também, menos que isso não seria de esperar. E as ideias eram muito diferentes, na realidade. Então separámos-nos, mas houve pressões familiares tão fortes, principalmente do meu lado, e tinha sido eu a tomar essa iniciativa, portanto, que acabei por sucumbir a essas pressões
e conscientemente assumir a continuação da relação, porque nós nessa altura já tínhamos começado a construir uma casa e por medo de que essa casa depois não se terminasse a construção, de que o projeto ficasse a meio, havia ali já 1 ou 2 cadáveres na minha zona de casas começadas que nunca foram acabadas, também de namoros que terminaram, e então o pânico era esse, e portanto o medo era esse, e acabei por casar para descarregar de consciência com a ideia de que depois de ter a casa feita há de ser mais fácil casar e divorciar do que estar-me a separar agora a meio disto. E portanto não é algo que me orgulhe, mas foi aquilo que a minha consciência na altura me ditou e que fiz. Felizmente havia aqui um misto, porque eu era muito apaixonada por ele na realidade, portanto não era só por esses motivos, era também porque ainda tinha ali uma esperança de que a coisa melhorasse. E de facto melhorou bastante. No início do casamento melhorou dramaticamente comparando com o tempo de namoro. Aliás, ouço isto muito poucas vezes. Geralmente as pessoas namoram e o namoro é ótimo, e depois quando casam aquilo complica-se muito. Aqui foi ao contrário. No entanto, portanto, havia uma vontade da parte dele de ter filhos. No início eu não pus logo essa hipótese, até porque lá está, a relação era tão tensa, eu não queria ter filhos para eles depois terem que passar por situações como as que eu habitualmente passava na minha casa quando era criança. E portanto foi preciso ali algum namoro da parte dele, e ao fim de 3 anos de casamento, em que já tínhamos a casa paga, em que já estávamos livres dos empréstimos e daquelas coisas, decidimos, ou ele convenceu-me a fazer então a experiência de engravidar. Recordo-me que até essa altura eu costumava dizer: eu quando for grande quero ter uns 4 ou uns 6 filhos, de preferência 2 de cada vez, que é para despachar. Porque eu via que as famílias grandes, a malta dava-se toda muito bem, e as famílias pequeninas geralmente andavam sempre às brigas. E portanto tinha alguns exemplos muito próximos de mim, até na minha família, e era sempre assim. Eu queria uma família grande por causa disso, mas nunca me sentia preparada para começar. O tal medo. Eu disse que podia ser sempre lá mais para a frente. E então foi, portanto, na altura tinha 27 anos, quando tomei essa decisão de engravidar. E também havia ali um contexto na minha zona, que havia vários colegas minhas até do tempo da escola que já estavam casadas há mais tempo e que já tinham tentado ter filhos e não estavam a conseguir, e portanto eu estava preparada para ter ali algum trabalho para conseguir fazer isso, mas qual não é o meu espanto, que na primeira tentativa correu logo bem, e pronto, e 9 meses depois, em abril de 99, nasceram os meus gêmeos maravilhosos. Ai, então conseguiste despachar logo com 2. Foi! Esse é um dos mistérios da vida. Portanto, por favor, sabe aquilo que tu queres. O universo conspira a teu favor quando tu tens muita vontade de uma coisa. E eu tenho uma data de situações na minha vida relacionadas com isso. Por exemplo, eu, na questão da casa, de começar a fazer a casa e de direcionar todos os recursos, direcionar todas as ideias, aproveitar todas as promoções, aproveitar todas as possibilidades para conseguir uma casa, para conseguir construir uma casa por um valor relativamente baixo, mas uma casa maravilhosa e com todas as coisas que eu queria. E eu tinha umas ideias, eu era sonhadora, era isso, graças a Deus. E portanto consegui. A única coisa que não consegui, aliás, foi esse um dos motivos da nossa separação, é que eu queria pôr aquecimento central na casa, mas o pai dos meus filhos não queria. E então ele não punha a hipótese de viver numa casa com aquecimento central, porque achava que ia morrer com calor. Ele é muito encalorado, abençoado, mas portanto esse aspecto para mim não era discutível. Acabámos por nos separar por causa disso, mas graças às tais pressões que eu já contei, acabei por voltar a levar a minha palavra atrás, e acabei por aceitar que a casa não tivesse aquecimento central e avançássemos com a construção. Portanto, lá está, mais uma decisão por medo. Mais uma decisão por medo.
por medo de não acabar aquilo. Não foi por amor. Mas, mais uma vez, mesmo quando nós agimos por medo, às vezes conseguimos ver, digamos, a oportunidade seguinte e abrir as portas para ela, e a nossa vida não tem que ficar destruída por causa de uma má decisão. E essa é uma das coisas que eu gostava hoje aqui de trazer. Portanto, nessa fase, estava eu a trabalhar ainda para os meus pais, portanto, para a empresa deles, numa indústria de mármores, tínhamos uma pedreira e uma fábrica, e vivia mesmo em frente a essa fábrica, portanto, onde trabalhava, e, portanto, quando os meus filhos nasceram, aliás, logo durante a gravidez, o meu casamento começou a dar raia, outra vez, ou melhor, não ficou parecido como era no namoro, ficou pior. Portanto, não interessa aqui muito os pormenores, mas as coisas não correram bem logo desde a gravidez, e apesar dele desejar muito ter gêmeos também, portanto, isso nunca teve em questão, mas adotou, digamos, um conjunto de comportamentos que o tornavam mais afastado de casa. Eu era uma pessoa normalmente bastante caseira, eu é que estava mais tempo fora a trabalhar, e a partir do momento em que eu engravidei e em que os médicos me disseram, olha, são gêmeos, portanto tenho que fazer mais descanso, e se trabalhar 16 horas por dia é um bocado exagerado, trabalho só 8, porque eu tive uma ameaça de aborto às 8 semanas. E então fui para casa mais tempo, mas nessa altura aconteceu o contrário, ou seja, o marido decidiu não estar em casa. Então, sabes como é que é as hormonas, Helena? Quando uma pessoa está grávida. Eu chorava por tudo e por nada. Via os noticiários e chorava. Ele ia-se embora, eu chorava. Eu nunca fui chorona nessa fase. Tornei-me ali uma torneira. E, portanto, mas felizmente, pronto, depois quando eles nasceram, e essa foi a maior transformação na minha vida, quando eles nasceram eu percebi que andava ali a viver um bocadinho a vida como filhinha do papá. E a passar às vezes por situações, tanto no meu casamento como no meu trabalho, que eu achava que não merecia, mas continuava lá. E enquanto os miúdos não nasceram, foi normal para mim aceitar certas coisas que eu achava que não merecia. Revoltava muito, ralhava muito, aquele estilo, mas não fazia nada para sair. Quando os meus filhos nasceram, eu percebi claramente, eu queria ensiná-los a ser felizes. Mas eu não conhecia ninguém feliz à minha volta. E eu muito menos o era. Então fui estudar como é que era isso da felicidade e como é que a gente pode ensinar os filhos a ser felizes. E para o meu grande espanto descobri que não dá para os ensinar. Ou melhor, a única maneira que temos de contribuir para isso é sendo felizes. Verdadeiramente felizes. Vivendo à nossa maneira. Vivendo por amor. Lá está. E não por medo. Quando nós vivemos por amor, a alegria é inevitável e a felicidade, lá está, a felicidade está intimamente ligada à nossa sensação de crescimento, e quando nós decidimos por amor, vamos crescendo, vamos crescendo. Quando decidimos por medo, ficamos na mesma. Então, o amor sempre nos tira da nossa zona de conforto, sempre nos faz crescer, mas é o amor que nos traz essa felicidade. E então, foi nessa época, no fim de 99, portanto os meninos tinham quase um ano, que eu decidi sair da empresa dos meus pais e procurar alguma coisa que eu pudesse fazer a partir de casa, porque uma coisa que me estava a custar imenso nessa altura era que eu deixava os meninos na minha avó para ir trabalhar, e ela chamava-me quando eles acordavam para ir dar mama. Era tudo ali relativamente perto, mas eu comecei a refletir ao longo desses meses que quando eu ia lá dar mama aos meninos estava tudo certo no mundo, mas quando eu me ia embora deixava de estar tudo certo, e aquilo que eu ia fazer não me parecia que tivesse tanto significado, tanta importância como o ser eu a cuidar-lhes. Então foi essa reflexão, por amor a mim, que me levou a sair da empresa e a procurar então algo que eu pudesse fazer a partir de casa para poder ser eu a criar os meus filhos, a estar o dia inteiro com eles, a organizar as coisas com eles.
e a passar mais tempo. Nessa altura eu não estava à espera que o meu tico e o teco começassem a ficar abananados, porque quando uma pessoa toda a vida teve uma vida de trabalho muito intensa, ficar com as crianças em casa, que também dá trabalho, mas é muito diferente, portanto, começou-me a afetar também psicologicamente, emocionalmente, e eu recordo-me que nessa altura, ainda logo em janeiro, eu encontrei um anúncio do fulano da Herbalife que falava em trabalho a partir de casa e, portanto, achei aquilo muito interessante porque eu já conhecia os produtos, já sabia que eles eram fantásticos e que funcionavam, já tinha-os usado uns anos antes de casar, mas achei nessa altura equivocadamente que não podia estar a usá-los enquanto estava a amamentar e nessa fase ainda estava a amamentar. Então decidi aguardar pelo fim da amamentação para depois poder então começar. E foi isso que aconteceu. Infelizmente esse período ali de 3 meses foi complicado, porque foi nesses 3 meses que eu tive sem ter um trabalho que me ocupasse os neurónios e só dedicado aos meninos e percebi que realmente, por muito maravilhoso que seja cuidar dos meus filhos, e isso era a minha prioridade máxima, eu também tinha que ter algo que me desse algum estímulo mental ou que me desse essa sensação de realização. Para além disso, assim não ganhava dinheiro, ficava dependente do meu marido e isso era impraticável. O nosso sistema não dava minimamente para isso. Portanto, nós tínhamos mesmo ali problemas em relação a essa possibilidade. Portanto, foi com muita alegria que em abril de 2000, já tipo a emperrar uma depressãozita com a barriga, portanto, nunca foi diagnosticada, mas eu sentia-me sempre muito em baixo, muito cansada. E que em abril de 2000 fui de facto a uma reunião com o tal moço que eu tinha encontrado na internet da Herbalife. Identifiquei-me imenso com o sistema e decidi começar por aí, começar a usar os produtos. Eu na altura estava a precisar muito também de emagrecer e foi todo um conjunto de circunstâncias que coincidiu e que me deu força para eu continuar. Nessa altura, os problemas que eu já tinha com o pai dos meus filhos ainda aumentaram mais. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que nessa altura era bastante fechada mentalmente, portanto era também de uma aldeia pequena, não via com bons olhos a sua mulher andar a ir para Lisboa para reuniões e para coisas, portanto, mas também não queria vir comigo. Então começámos a ter mais problemas ainda do que era costume, ao ponto de nos voltarmos a separar logo a seguir. Mas eu ainda, aliás, de eu sair de casa, mas enfim, por medo de que me tirassem os meninos, não eu, mas outras pessoas da família, decidi regressar e ainda estive lá mais 2 anos, até compreender que só me podiam tirar os meninos se eu me fosse embora sem eles. Nunca ninguém tinha tido, de facto, a clareza de me explicar isso, que nós só podemos ser acusados de abandono de lar se não levarmos os filhos, mas isso nem sequer nunca teve em questão. E então ainda foram 2 anos a tentar recuperar o casamento, a tentar fazer com que as coisas funcionassem, sem sucesso, e à espera então que ele se fosse embora. E aí veio de facto aquele dia incrível, dia 19 de fevereiro de 2002, dia em que eu fui à minha primeira consulta de mapa astral, na altura uma conversa com a querida Salomé Sebastião, que era a minha colega da Herbalife, em que eu lhe estava a contar alguns aspectos da minha situação. Ela falou-me, talvez, eu conheço uma pessoa que talvez te possa ajudar, e falou-me no Zé Augusto. Eu marquei consulta, eu nunca tinha feito consulta de astrologia, apesar de me fascinar, porque tinha receio de ir parar a algum charlatão, algum daqueles africanos, aquelas confusões, mas indicada por uma amiga, eu sabia que não era nada disso, fui, e lá está. E fui para essa consulta uma anjinha que ali andava, ai, que eu sou tão boa pessoa, eu faço tudo pelos outros e faço tudo como deve ser e porto-me tão bem e os outros só malham e só não sei o quê, e só decidem assim, e só decidem assado. E o Zé disse-me uma coisa que eu conto muitas vezes, naquele tom, como nós sabemos que ele consegue ser tão assertivo, né? Assim, você é uma irresponsável.
irresponsável, euzinha. Sim, bem, E na altura nem podias dizer, você, você tem que saber que está a dizer isso a uma Vênus em Capricórnio. não, mas Estou a brincar. e eu a dizer, eu nunca fui responsável da minha vida. Bom, moral da história, você, dizia-me ele, deixou as decisões mais importantes da sua vida serem tomadas por outras pessoas e ainda por cima se queixa. Bem, eu nunca tinha visto as coisas dessa maneira, não é? Portanto, é o chamado mudar a perspectiva de onde tu estás. E ao mudar essa simples coisa, e naturalmente que ele disse muita coisa durante aquela consulta, infelizmente eu não gravei, ele na altura propunha que nós levássemos uma cassete, que ele tinha um gravador e gravava, mas eu esqueci-me da cassete e não gravei. Então aquilo que ficou marcado em mim foi aquela história do irresponsável. Ok, então vou-me responsabilizar pelas minhas decisões. E o que é que eu quero? E que era outro problema que eu tinha que nem dava bem por isso, é que eu nem sabia muito bem o que é que queria. Não estava habituada a exercer a minha vontade de uma forma construtiva, ou seja, eu sabia que queria que o marido mudasse e queria que as circunstâncias mudassem. Agora, perceber que quando eu mudo é que tudo muda e não antes. Quando eu mudo a minha perspectiva, se eu estou aqui, os meus problemas estão aqui. Se eu basta rodar um bocadinho, de repente já vejo todo um mundo à minha volta de soluções e de situações que me podem ajudar. Então, tudo isso muda. E foi, na altura, ele disse-me várias coisas, que agora chamei a atenção sobre esta, mas lembro-me dele me dizer que ia ter um trânsito, imagina qual, Urano a chegar acima do Sol, em abril desse ano, estávamos em fevereiro, e portanto, para quem não percebe o que é que eu estou a dizer, Urano é o regente do signo de Aquário e ajuda exatamente a libertar, neste caso em relação ao Sol, de uma consciência que esteja caduca, do masculino, portanto, a libertar de velhos condicionamentos relacionados com o masculino na minha vida, com a capacidade de decisão, com a consciência. E, portanto, de facto, isso coincidiu exatamente com uma discussão, digamos, mais acesa, e nessa altura, e a seguir à consulta, eu percebi, ok, então tenho que me responsabilizar, o que é que eu preciso de fazer? Outra coisa que me foi também, que me ficou também claro foi quem está mal é que se muda. Que toda a gente sabe isto, não é? Mas porque é que o moço sabia de ir embora de casa se ele gostava de lá estar e até tinha interesse em continuar na relação comigo? Lá está, eu também queria que eu mudasse, mas tirando isso. Portanto, quem estava mal é que se tinha que mudar. Então decidi mudar eu de casa. Mas como ainda estava com receio, lá está, por medo de ser acusada de abandono de lar ou essas confusões, se não tivesse testemunhas daquilo que se passava, então eu contratei uma empregada na altura para presenciar ou evitar que houvesse situações. Portanto, quando houve essa discussão mais acesa, portanto, ela estava lá e viu e eu senti um pouco as costas mais quentes e tomei a decisão. Portanto, lá está. Mais tarde é que eu percebi que não tinha sido necessário nada disto, porque desde que eu levasse os meninos não havia esse perigo. Mas enfim, nessa fase ainda não sabia e, portanto, fiz o melhor que sabia com a consciência que tinha. Então foi uma experiência extraordinária essa de decidir sair de casa com a empregada, com os meninos, ir à procura de uma casa para alugar. Neste caso, uma grande amiga, a Sandra Ramos, ofereceu-me para ir para a casa dela, na Rinchou, ao pé de Lisboa, e eu não estava a ver, ela morava num T2 com a filha, portanto não lhe ia ocupar a casa dela de assalto. Na altura já estava a ganhar algum dinheiro com a Herbalife e portanto decidi foi alugar uma casa ali pertinho da dela, e portanto foi a minha primeira morada fora da minha casa de casal e, portanto foi aí que eu comecei realmente a encontrar-me comigo própria, lá está, a viver por amor, a viver e a tentar perceber quem eu era, o que é que eu queria. Nessa altura percebi que tinha que trabalhar mais porque de facto o que eu estava a ganhar não dava para pagar a empregada e a casa e aquilo tudo.
Na minha casa anterior eu já não tinha renda, pronto, já tinha pago o empréstimo, portanto já não tinha renda para pagar, mas ali tinha. Portanto foi interessante porque o meu rendimento nessa altura triplicou quando eu mudei para esse sistema e, e descobri uma força que eu nem sabia que tinha, não é? Portanto, e esse também é um dos desafios que eu lanço a quem nos estiver a ouvir, que às vezes nós achamos que somos frágeis, que não vamos conseguir, que não sei o quê. Pá, às vezes se a gente se entalar, se a gente tomar a decisão com medo mesmo, é o jeito de dar, portanto, depois de tomar a decisão, vamos ter que a honrar, não é? Ou não, podemos mais tarde voltar atrás, como já falei aqui em algumas coisas que eu voltei atrás. E que não vale a pena dizer que me arrependo ou que deixo de arrepender, portanto, fiz o melhor que sabia, com a consciência que tinha naquele momento, assim como todas as pessoas à minha volta, portanto, toda a gente está na minha vida para também me servir. E às vezes o serviço que me fazem é dificultar-me a minha vida para eu poder ganhar força, porque é através das dificuldades que nós vamos ganhando essa força. Raramente ganhamos muita força durante os tempos de maior benesse, de maior conforto. Raramente ou nunca, não é? É a mesma coisa quando vamos ao ginásio para fazer, para quem quer assim criar umas batatas. Tem que ir ao ginásio e levantar uns pesos pesados, senão o músculo nunca cede e nunca rasga e nunca cresce. Da mesma maneira, para nós nos desenvolvermos como pessoas, também temos que enfrentar, pesos pesados, temos que enfrentar a nossa, até os nossos maiores medos, não é? Que toda a gente também terá os seus. Bom, então essa fase foi também uma fase em que na altura o Zé Augusto tinha-me dito que eu tenho o Sol no grau da astrologia, portanto, para quem tem interesse nisso, deixa lá ver se isto está para trás. Portanto, eu tenho 27 de Aquário, e portanto o eixo 27 de Aquário e Leão e 11 graus de Peixes e Virgem são os graus associados à astrologia. Eu tenho a Mercúrio a 27 Leão. Que giro! Estamos todos cá, não é? E entretanto, por causa dessa posição, ele disse-me: talvez você gostasse de estudar astrologia. Assim, pois gostava. Que ia começar um curso intensivo, idêntico a um que ele tem agora este ano também, lá na Ericeira. Portanto, em que era aos sábados, de 15 em 15 dias, e pronto, e eu inscrevi-me e fiquei fascinada com aquilo tudo. Portanto, na altura foi na Quinta das Murtas, esse lugar dévico, maravilhoso, incrível. O segundo ano depois ele já fez um sistema normal, que era uma vez por semana, uma aula de hora e meia por semana, já em Torres Vedras. E, portanto, aí já tive uma noção de como é que eram as aulas normais, chamemos-lhe assim. Nesse ano ele ensinou-nos a pintar os mapas astrais. Eu fiquei fascinada com a cena de pintar. Então descobri isto, depois mais tarde fazendo a conexão, que a minha criança interior se sentia maravilhada a pintar mapas astrais. Comecei a fazer mapas astrais a tudo que mexia à minha volta, portanto aos clientes da Herbalife, aos distribuidores, aos colegas, toda a gente à minha volta eu fazia mapas astrais. Portanto, nesse processo eu entretanto já tinha voltado a mudar de casa, aliás houve ali um ano em que eu mudei de casa 4 vezes, até voltar para a minha casa de origem, portanto aquela que de direito me pertencia e da qual eu saí, portanto aí fazendo um processo, lá está, um processo de amor por mim ao sair da casa, eu estava disposta a perdê-la, portanto, mas eu precisava da minha paz. Eu ao sair da casa pus hipótese que não sabia como é que ia correr o processo de divórcio, mas estava disposta a perdê-la. Felizmente, depois de várias voltas que as coisas deram, acabei por ser eu de novo a ficar com ela e passado quase um ano voltei para lá. Mas pelo caminho tive umas deusas que me ajudaram nestes processos de mudança. A minha querida Elaine, que foi uma das empregadas que eu tive a seguir à outra que me ajudou na mudança. Quando eu a conheci, disse-me: eu adoro mudança, por mim eu mudava todo mês. Então, assim, 4 mudanças num ano é quase todo mês. Mas ela era incrível porque
cuidava-me das coisas, organizava tudo e eu só tinha que me dedicar ao meu trabalho, a produzir, a faturar e a cuidar dos meus filhos nos momentos em que isso era oportuno ou necessário. E, portanto, o resto da vida da casa, o resto das mudanças para trás e para a frente, ela enchia-me o carro, e quando estava o carro cheio, dizia, Telma, vamos? Pronto. E foi realmente incrível. Mas, portanto, são tudo milagres que vêm ao nosso encontro quando a gente abre o nosso coração e quando a gente se dispõe a dar os passos, mesmo com medo. Mesmo com medo. Mas a decidir por amor. Então, mais tarde, portanto, um dos desafios que eu tinha ali de viver nessa casa é que eu tinha uma relação tensa com algumas pessoas da família e estava demasiado perto deles. Havia processos de difamação pelo meio, havia confusões ali e o meu desejo mais profundo era sair de lá. Eu fiquei com a casa, mas eu já me tinha conseguido desapegar dela quando saí de lá. E quando voltei, o que eu queria era vendê-la e consegui, ao fim de 6 anos, vendê-la, exatamente depois de fazer o processo de cura e de alinhamento com essas tais pessoas com quem eu tinha uma relação tensa da minha família. Eu às vezes conto isto, eu, nessa fase, quando ia para casa, no início, sentia quase como se fosse para o ninho das cobras. E hoje em dia é maravilhoso ir lá porque sinto que vou para o ninho, vou para o meio do amor. Não tem nada a ver a sensação. Mas nessa fase eu tinha isso. Felizmente, em 2003 comecei a fazer um processo de fazer, olha, o primeiro curso que fiz foi com a querida Vera Faria, um workshop de fim de semana do método Louise Hay sobre a criança interior e portanto começou aí o meu processo de curar essa criança interior que se sentia tão revoltada, que se sentia tão menosprezada, tão difamada e depois para aí de 2 em 2 anos ia fazendo coisas da Louise Hay, portanto em 2005 fiz o primeiro curso na altura de 10 semanas ao vivo com a querida Luísa Frazão, em Rio Maior, em conjunto com a minha mãe, que foi o início dela nessas andanças. Ainda durante esse ano de 2005, portanto, eu já estava no 5º ano do curso de Astrologia e estava a meio do curso, portanto, estava a ganhar. Eu cada vez que fazia aquele curso, e eu fiz 8 vezes ao longo de 14 anos, de 15 anos, cada vez que o fazia parece que sacudia mais uma camada de bodega de crenças limitadoras que eu tinha. E ainda hoje atribuo um pouco essa minha entrada, digamos, no mercado como astróloga, ao facto de ter feito esse curso, ou de estar a fazer esse processo de me amar, aceitar e aprovar exatamente como eu sou, pronto, com as minhas capacidades, com as minhas qualidades, com os meus... não lhe gosto de chamar de defeitos, são características menos desejadas e que podem ser melhoradas, de facto. Mas quanto mais nós as vemos como defeitos, normalmente mais nos atrasamos, não é? Como já a nossa querida Luísa, que também nos une, não é? A mim e a ti, dizia, a verdadeira mudança só começa quando nós nos amamos e aceitamos exatamente como somos agora. Senão, a coisa não se dá. Mas então, em 2005, como eu estava a dizer, já estava no início do 5º ano. Recordo que eu fiz o primeiro e segundo ano fora do Quiron, com o Zé Augusto, mas ele era professor do Quiron do 3º e 4º anos. Então, a partir do 3º ano, trouxe-nos aos alunos dele para o Quiron, já fizemos lá o 3º e 4º, e a primeira vez que tive um professor que não o Zé Augusto foi exatamente o Nuno Michaels, nesse 5º ano, que ainda hoje às vezes brinco que de facto pronto, tive muito mais... aprendi durante muito mais tempo com o Zé e portanto foi fundamental para mim as bases que ele me passou, mas o Nuno nessa altura também foi instrumental no sentido de ter um estilo completamente diferente do Zé e dar-me conta que havia outras maneiras de ser astrólogo que não apenas aquela que eu conhecia do Zé. E nesse início de ano letivo, portanto eu sei que foi no início de novembro, como eu já fazia mapas astrais a tudo que mexia desde o 2º ano, houve na mesma semana 2 pessoas que me contactaram que me queriam pagar. Ora, eu fazia aquilo gratuitamente. Eu estava muito feliz com o meu trabalho com a Herbalife. Era um trabalho em que eu ajudava pessoas a perder peso. Eu própria baixei 21 quilos
e outras a ganhar dinheiro, a fazer isso como negócio, como trabalho. E sentia muito realizada, inclusive com o tempo também houve uma série de colegas da turma da astrologia que começaram também a querer usar os produtos. Então, quase todas as aulas eu tinha que levar saquinhos para alguém. Se faltasse uma aula de astrologia, perdia dinheiro. Eu costumo dizer que quem pagou o meu curso de astrologia foi os próprios colegas da turma com os produtos que me compravam. Portanto, mas lá está. E quando nós decidimos fazer uma coisa destas, e neste caso eu morava a 100 quilómetros da escola, tanto de Torres Vedras como de Lisboa, portanto, eu tinha que fazer 100 quilómetros para um lado e para o outro, ir de carro. Eu morava numa aldeia pequena a 30 quilómetros do comboio, portanto, depois, acho que foi no terceiro ano, apanhei umas multas valentes e fiquei sem a carta por causa de multas de excesso de velocidade. E, e aí descobri o comboio. Comecei a ir até Santarém de carro, mas depois de lá vinha de comboio e deixou de haver multas de estacionamento e de excesso de velocidade, graças a Deus. Portanto, poupou muito dinheiro essas multas. Mas isto só para chegar aqui à conclusão de quando estava então nesse quinto ano e essas duas pessoas contactaram-me a querer fazer a consulta, e o Nuno disse-me, epá, 2 pessoas é um sinal, experimenta, vê como é que te sentes, grava a consulta, faz como é suposto fazer, porque as bases principais tu já aprendeste estes 4 anos. Portanto, nós nesse ano, era um ano de astrologia psicológica, estávamos a estudar doenças mentais e outras coisas que tais, mas não era provável que me aparecesse alguém doente mental para eu precisar de ter esse conhecimento assim tão aprofundado. E então experimentei e, Helena, adorei. Aquela sensação de passares de quase que teres que pedir por favor à pessoa para ela estar ali aquele bocadinho a ouvir-te falar sobre o mapa astral dela. Passar dessa sensação para a sensação de epá, que fantástico isso que tu estás a dizer e a fazer as perguntas certas, realmente foi muito inebriante. E, portanto, lá está, com muitas inseguranças, muito medo, muita dificuldade, principalmente antes e depois da consulta, mas havia uma magia qualquer que se apoderava da coisa durante, que, epá, era maravilhoso. Então a coisa começou aí, depois na altura montei um sitezito para, quando as pessoas me perguntavam, em vez de estar a explicar, mandava para o site e portanto começaram a aparecer alguns clientes, comecei a fazer assim umas coisitas, nunca houve muito passa-palavra, nós já sabemos que nesta área, portanto, hoje em dia está melhor, não é? Felizmente, mas nessa fase então a astrologia não era tão conhecida como agora e muita gente confundia isto com outras coisas, não é? que não interessam. Então tinha vergonha às vezes de dizer que vinham à astróloga para não acharem que elas tinham ido a uma bruxa ou uma porcaria qualquer. Então, portanto, esse foi um dos momentos chaves da minha vida, não é? Dar esse passo de me assumir. Felizmente, e eu hoje em dia consigo reconhecer isso, felizmente que eu tinha sido muito difamada durante toda a adolescência e juventude, até aquela fase toda, porque senão eu podia não ter conseguido dar este passo de, lá está, de agir sem vergonha, de ser o que sou, sem vergonha de assumir aquilo que realmente era a minha verdade. E essa é mais uma prova de amor, não é? De viver por amor e não por medo. A vergonha, segundo o David Hawkins, portanto, é a frequência mais baixa que existe. Portanto, a emoção da vergonha tipo, estás apagadinha de todo. Mas eu desde muito nova que ouvia a minha avó dizer-me que não tem vergonha, todo mundo é seu. E eu achava imensa piada a isso. Então fui desenvolvendo a minha capacidade de não agir por vergonha ou de agir sem ser por vergonha. E então, portanto, também me ajudou muito nessa fase. Bom, de resto, acabei por mais tarde, em 2008, finalmente, depois de já ter curado o tal relacionamento, ou os tais relacionamentos mais tensos com a minha família, de já estar tudo bem, já me sentir ali no tal ninho, portanto, apareceu exatamente um comprador, justamente dentro da família, e eu saí dessa casa, portanto, nessa altura o objetivo era viver para o pé do mar.
Portanto, foi um período que não foi logo, não vim logo para cá. Os meus filhos na altura tinham um grande desejo de não vir, portanto, nós tínhamos passado esse verão aqui e eles estavam fartos de praia, isto foi mesmo no fim do verão, e ainda estive a viver 2 anos em Rio Maior, perto da escola de futebol onde o meu filho estava inscrito e a menina na altura estava na patinagem, portanto estivemos ali a viver 2 anos. Portanto, mais tarde também, por amor, voltei a viver lá na minha Santa Terrinha durante 3 anos, portanto, digamos que cumprindo um desejo ou um pedido, neste caso do meu pai, e estive a viver na casa dos meus avós durante esses 3 anos. Portanto, e depois as condições surgiram e as situações propiciaram-se para que surgisse a oportunidade de vir cá para Nazaré, em 2013. E aí sim foi o cumprir de um sonho que eu já andava a escrever sobre ele e já andava a manifestá-lo e a falar sobre ele há uns tempos antes. Se bem que a questão da casa na praia até foi muito rápido, portanto, quando eu comecei a escrever sobre isso, manifestou-se logo. Havia alguns outros pormenores que já era há algum tempo, mas esse era novo. Portanto, surgiu esta oportunidade de vir para esta casa maravilhosa, aqui na segunda linha da praia, portanto, eu vejo a praia quase toda. De viver aqui, um dos meus sonhos era viver de chinelinho e vestidinho todo ano. Claro que no inverno a gente tem que vestir as calças e pôr um casaco, pronto, porque a temperatura não é assim tão favorável. Mas, portanto, foi um percurso de cumprir esse sonho, esse objetivo, com muita ajuda de muitos professores que eu fui tendo ao longo do caminho, de muitos cursos que eu fui fazendo, sempre com aquela perspectiva de eu sou só astróloga, não quero ser mais nada, mas gosto de conhecer um bocadinho de tudo, então pelo caminho fiz formação em Reiki, fiz formação, sei lá, em mesa radiónica, em registros akáshicos, em numerologia, em coaching. E coaching já fiz uns 5 cursos diferentes. E quando finalmente, portanto, em 2018, decidi fazer aquela formação que fez também a grande diferença na minha vida. Ou seja, eu, como aluna, cheguei a fazer o curso da Louise Hay as tais 8 vezes, portanto 3 vezes a de fim de semana e 5 vezes a de 10 semanas. E cada vez que fazia, eu sentia que era mais um passo que eu dava no sentido, olha, da minha Vênus, no sentido de me amar mais a mim própria, de me valorizar, de crescer mais como pessoa. E mandava muitas vezes os meus clientes das consultas de astrologia para os cursos da Louise Hay, principalmente quando percebia que elas estavam a precisar também de dar esses passos. Algumas perdiam-se pelo caminho, se calhar a maioria, mas em 2018 estava eu num curso com a querida Flor Bela Querida, que foi a minha última professora, facilitadora de curso que eu fiz como cliente, e que é uma mulher extraordinária, também cheia de energia, de força e de alegria, uma carneiro, e que na altura estava a tentar combinar com ela dela vir dar o curso ao meu espaço, isto era em janeiro de 2018, e ela propôs-me para dezembro. Sim. Ai, mas eu já ando a dizer às pessoas que vou ter cá um curso em março. Como é que é possível tu agora só me falares em dezembro? Bem, o que é que eu percebi? Está na hora de eu arregaçar as minhas manguinhas e de ir fazer este curso com objetivos de o dar. E na altura foi incrível, e lá está, são daquelas decisões que tomamos por amor, com medo, porque eu estava numa fase que financeiramente estava muito estressada, estava a atravessar um período muito complicado desse ponto de vista, porque tinha-me aparecido uma dívida para pagar, com a qual eu não estava a contar e que, portanto, supostamente era injusto. Hoje em dia percebo que foi uma maneira do universo me pôr a dar ao chinelo e abolir, não é? Portanto, em 2016. Portanto, e nessa altura ainda não tinha tudo pago, portanto ainda andava no meio desse stress, mas foi incrível, porque na realidade eu pedi autorização na altura à Vera Faria para lançar o curso
antes de o ir fazer, e com o valor das inscrições das pessoas que entraram para o curso, deu praticamente para quase todo o pagamento que eu precisei de fazer para fazer a minha formação. E depois ainda tive mais umas benesses, mas realmente foi muito extraordinário. Como é que os milagres acontecem quando nós nos abrimos às possibilidades? Nessa fase, eu fui, lá está, fui fazer o curso em fevereiro e iniciei o curso logo em março, como facilitadora. Portanto, fiz a formação em fevereiro e iniciei logo o curso em março. E ele esgotou logo, para a minha grande surpresa. Acho que esgotou no próprio dia em que ia começar. A última aluna apareceu no próprio dia, mas esgotou. E foi, pá, foi uma experiência realmente incrível. Tudo fluiu, tudo se conjugou, tudo funcionou. Assim como tudo tinha funcionado em outros momentos chave em que eu tomei decisões com um bocadinho de medo, mas por amor. Portanto, tudo funcionou, tudo se encaixou. Neste momento comecei agora a minha 19ª turma, portanto, que entre 2018 e o início de 2020 fazia os cursos ao vivo, mas a partir de março de 2020, por causa do Covid, portanto, fui fazer uma formação para dar os cursos online e passei a dar exclusivamente online. E tem sido incrível, porque os testemunhos que as pessoas dão do curso online são iguaizinhos aos testemunhos que davam do curso ao vivo. Então a grande diferença é que não há os beijinhos e abracinhos umas nas outras, mas agora são encorajadas a dar beijinhos e abracinhos nas pessoas que têm lá em casa e, portanto, acaba por também ser bom. Mas isto a propósito de tomar decisões por amor e de ir construindo, de facto, uma vida saudável e uma vida de acordo com os meus termos. E em novembro passado, animei depois de começar o Covid, em que eu tinha praticamente uma pessoa por mês aqui ao vivo, o resto era tudo online, tomei a decisão de fechar o espaço onde eu dava os cursos e onde também fazia as consultas, até porque tinha aqui este espaço maravilhoso em minha casa sem fazer nada, então achei que era o momento certo para. Calma, está aqui, desculpa interromper, está aqui uma senhora, a Rosalina, a perguntar quando é que vai ser o próximo curso e onde é que pode ver informações acerca. Ok, Se eu vou já dar quiseres. essas informações, querida. Vou já falar sobre isso um bocadinho e obrigada por teres interrompido. Mas, portanto, agora só para não me perder aqui na história, concluir exatamente com este momento feliz que eu estou a viver, portanto, um momento de valorização do meu trabalho como astróloga, mas que justamente eu fui percebendo, e tu sabes como é que é, nós os astrólogos sempre recomendamos às pessoas virem fazer a consulta uma vez por ano. Mas muita gente precisa de mais do que isso. Eu costumo dizer que nós podemos mudar a nossa vida em 3 horas e a minha consulta realmente demora 3 horas. Enfim, é o que é. Passei alguns anos a tentar encolhê-la, mas já desisti da ideia, porque eu gosto de ir a todos os buraquinhos e, portanto, lá está, sendo uma sessão uma vez por ano, precisa das pessoas estarem ali com abertura e com vontade de aprofundar. E, portanto, o meu sonho era que a pessoa mudasse a vida dela nessas 3 horas e depois vinha uma vez por ano e tudo bem. E felizmente tenho bastantes clientes que me dão esse tipo de feedback, em que com esses ajustes que vão fazendo uma vez por ano, têm essas transformações. Mas muitas delas também não tinham, ou seja, punham algumas coisas em prática, mas depois iam-se perdendo, iam-se esquecendo. Essas pessoas precisam de mais acompanhamento. Então eu percebi que juntar ou trazer aqui este conhecimento que o mapa astral nos dá, que nos ajuda a criar um diagnóstico, mas depois trazer o curso da Luizei como forma de ganharmos força para colocar esse diagnóstico em prática, epá, foi realmente para mim a descoberta do século. E tem sido esse projeto, essa coisa que eu quero pôr em prática, ou que vou pondo em prática nestes últimos anos, e que convido cada pessoa que tenha essa vontade também de fazer este processo desta maneira. Então, perceber primeiro o que é que precisa de fazer e depois ganhar força para o fazer. Portanto, agora
como é que tu podes viver por amor? Conhecer-te bem a ti própria, e isso pode ser também ajudado pelo teu mapa astral. Amar-te, aceitar-te exatamente como és. Esta parte é mais difícil só com o mapa, porque às vezes a gente sabe muito bem o que é que tem que fazer, mas não faz. E fazer é diferente de saber. Mas praticar este amar-te e aceitar-te, dizer que sim a ti e criar a tua vida por amor. A melhor forma de saber o futuro, que é também uma das coisas que muita gente nos procura, a nós astrólogos, é para saber o futuro, mas a melhor forma de saber o futuro é criá-lo. Ou melhor, co-criá-lo. É claro que existem pontos-chave que nós temos que ter em consideração no momento de co-criar, mas quando tomamos consciência desses pontos-chave, quando tomamos consciência do plano de vida que nos cá trouxe, do que é que viemos cá fazer, torna-se muito mais fácil criar o futuro por amor, o futuro e o presente. Então, para quem perguntou como é que funciona o curso, neste caso ele chama-se Aprenda a Amar-te em 9 semanas, é um curso de 9 semanas, em que justamente um dos bónus é uma consulta comigo, neste caso a consulta de 1 hora, mas para quem queira fazer a 3 horas, portanto também há condições especiais, que começou exatamente na quinta-feira passada. Como sobraram 2 vagas, portanto se alguém tiver interesse justamente em se integrar, portanto diga eu aqui que eu vou tentar depois, quando terminar a intervenção, mandar o link, que eu acho que agora não consigo mandar o link para as inscrições, mas pronto, de qualquer forma portanto tenho o meu site onde isso tudo também pode ser consultado. Então as aulas, já agora só para quem tiver interesse em saber, as aulas acontecem uma vez por semana às quintas-feiras das 8 às 10h30 da noite, são online, portanto, e lá está, são aulas muito focadas neste método maravilhoso da Louise Hay, que fala de amor próprio, fala da nossa capacidade de criarmos a nossa vida de sonho e que nos ajuda exatamente a perceber quem nós somos, o que é que nós queremos, a desenvolver a nossa vontade, a nossa capacidade, a nossa força ao longo dessas 9 semanas, com muitos exercícios. Não são aulas daquelas, isto nem se devia muito bem chamar curso, porque na realidade um curso é um sítio onde alguém fala e os outros aprendem. Por exemplo, esta palestra hoje está um bocadinho aqui nesse contexto. Mas o curso online vivencial é algo em que eu também falo, tenho algumas intervenções, mas o grosso, digamos, das aulas é fazer exercícios práticos para integrar os conceitos sobre os quais nós falamos e depois ao longo da semana vamos tendo também alguns inputs, alguns insights, mas as aulas é só uma vez por semana, às quintas-feiras neste caso, e portanto os TPCs não são obrigatórios. Portanto, essa é uma das questões dos meus cursos, que eu quando andava na escola era contra os TPCs, fazia greves e tudo, organizada. E, portanto, hoje em dia percebo que se a pessoa está num momento em que gosta, que faz sentido, em que quer e que, claro que tem esses TPCs para lhe dar mais apoio, hoje em dia chamamos de trabalho para crescer, mas se a pessoa está numa fase em que ou tem pouco tempo ou é do seu feitio não fazer, também está certo, porque se não faltar às aulas, o principal que nós fazemos, o trabalho principal são esses exercícios que são às vezes feitos em grupo ou em duplas, através das salas simultâneas do Zoom, que é uma coisa maravilhosa que nós temos hoje em dia ao nosso dispor. E portanto, era com este convite que eu te quero deixar, a ti que estás hoje aqui nesta palestra a ouvir-me e que sentes esse impulso para fazer este trabalho comigo ou com outra pessoa que conheças, que esteja dentro deste ecossistema, portanto faz todo o sentido. Lá está, primeiro nós percebermos o que é para fazer e depois irmos ganhar força para fazer, porque se nós conseguíssemos logo, provavelmente não estávamos na situação em que estamos. Para nós sairmos dos nossos problemas, nós temos que sair da vibração que os criou. Nós temos que reforçar as nossas capacidades, reforçar a nossa visão da vida, ativar mais o nosso amor por nós. E antes de terminar, vou-te só
convidar a fazer um bocadinho aqui o que esta moça está a fazer. Esta moça sou eu, está a ver com o cabelo maior. De pôr, por exemplo, as mãos aqui, mas podes não pôr. E fecha os olhos, relaxa todo o teu corpo, respira fundo. E conecta-te com aquela parte de ti que é amor, que é abundância, que é prosperidade, que é alegria, que é criatividade. É tão bom, não é? Bem, então acho que. Exato, era o último slide. Compartilhar. Acho que, portanto, por mim e pelo que eu queria dizer hoje, é tudo. Não sei se alguém tem alguma pergunta para além destas questões sobre o curso. Por acaso não coloquei aqui o site direto do curso, mas podemos, entretanto, parar o compartilhamento. Aliás, se alguém também quiser contactar-me pelo telefone, está aqui, 918-656-856. O Facebook chama-se Telma Filipe Mapa Astral e Coaching. Tenho também o Instagram, telma.filipe.astrocoach. Tenho o meu site, telmafilipe.com, e por e-mail, telma@telmafilipe.com. Portanto, se quiserem ficar com tudo, ter um print screen e está feito. Entretanto, acho que já posso tirar aqui o compartilhamento e vou só, aliás, isto, o que estás a fazer? Interromper. Prontos, e assim já conseguir aqui roubar o link da página, que eu não sei de cor, para colocar aqui também no bate-papo. Opa, que curiosidade manhosa que está aqui hoje. Estou a ver que o site está outra vez not found. Mas as pessoas encontram. Telma, isto também vai para o YouTube. Sim, sim. Não, Lá entreguei. poderão estar as tuas informações, de maneira que. Sim, eu vou colocar aqui em todo caso, porque pode ser uma coisa momentânea, mas já me aconteceu por acaso noutro quando fiz outro direto, e foi exatamente isto que me aconteceu agora. Ao copiar o link, apercebi-me que a página não abria. E pedi ao moço que me dá assistência nestas coisas, ele foi lá, afinou não sei o quê, ficou logo a abrir. Mas agora está outra vez, não sei se isto é um defeito desta página ou o que é que se passa, porque nunca me aconteceu antes. O Mercúrio está retrógrado, exatamente. Por acaso não falámos aqui nisso hoje. Ontem foi o tema da minha aula. Mas agora o Mercúrio estar retrógrado também é desculpa para tudo. Sim, e uma das coisas que eu, já agora que estamos a falar nisso, uma das coisas que eu sempre digo é pá, não vale a pena ter medo do Mercúrio retrógrado, vale a pena a gente ter as nossas coisas em dia, ter as coisas cuidadas, os nossos meios de comunicação mais ou menos cuidados. Se por acaso alguma coisa dessas falhar, era porque a gente já não andava a ter os cuidados todos que era para ter, e portanto mais cedo ou mais tarde a coisa não ia correr bem. Conseguiste então? Eu já coloquei aqui o link, Pronto, mesmo que perfeito, ele não ok. funcione Não tinha já neste visto. momento. Se quiserem Ok. copiem para o vosso browser ou qualquer coisa, ou então contactem-me através de um destes meios que eu deixei, que eu terei todo o gosto em vos dar informações sobre o curso, que justamente amanhã é a segunda aula. Convém quem quiser entrar rapidamente para poder assistir à primeira aula que ficou gravada, como ficam sempre, e já participar na segunda com um bocadinho mais de embalagem, ou pelo menos já a conhecer quem está lá. Portanto, como sobraram essas duas vagas, eu tenho todo o interesse e toda a vontade. E quase sempre me acontece isto nos cursos. Há sempre alguém que só entra na segunda aula e corre bem à mesma. Portanto, desde que não passe da segunda aula, está tudo bem. Ok, minha querida. Estou aqui a Não sei perguntar se também. queres dizer mais alguma coisa disto, Telma. Estão aqui a perguntar onde é que podem ver as palestras que já foram dadas. Não sei se queres Já responder está aí. para trás, portanto é num canal de YouTube Astrologia, Energia e Consciência, mas só hoje é que vão começar a ser carregados. E no Facebook da Escola de Astrologia do Funchal.
também só hoje é que vão começar, quer dizer, eu tenho agora entre esta e a outra palestra, não é? Mas pronto, vou começar a carregar lá. De resto, muito obrigada mais uma vez. Bom, Foi então um eu, gosto eu ter-te agradeço aqui. também a todos os participantes, estava a ver aqui os comentários, portanto gostava de receber, ora deixa cá ver quem é que gostava de receber, Samsung SM, olha querida, mas eu não te Mas tu consigo, ficas com a gravação dos comentários, por isso. sim, mas neste caso a pessoa que está a falar chama-se Samsung SM, não sei quê, portanto também não vou lá por isso não, portanto depois se quiseres mandar a tua identificação ou algum contacto teu, terei todo o gosto em te dar. O site da AER 404, exatamente. Portanto, eu não sei o que erro é esse, mas tenho que pedir ao Rafael Leandro que me corrija isso. O grau 27, fiquei sem perceber mesmo que não esteja em aquário, quer dizer Não, é o grau 27 de o que a Aquário e de pessoa gosta Leão. de astrologia. Não. Exato, portanto, isto se calhar não ficou bem claro, mas na astrologia antiga, todos os 12 graus, isto aqui neste caso é o meu mapa pintado, todos os 360 graus estavam atribuídos a uma profissão, portanto houve alguém que se dedicou a estudar qual é que era a profissão para cada grau. E no caso, sendo que o Sol representa o nosso centro, a nossa identidade, a nossa consciência e também o masculino na nossa vida, portanto é um dos pontos mais importantes do nosso mapa astral, tendo eu o Sol nesse grau que era atribuído à profissão de astrólogo, o Zé Augusto sugeriu-me que podia ser giro eu estudar astrologia e, já agora só para quem tem interesse em estudar comigo, portanto eu neste momento estou a terminar o ano letivo, o primeiro ano letivo do primeiro curso que estou a dar de astrologia evolutiva. Em princípio lá para outubro vou começar a nova turma, portanto também é uma coisa que pode ficar aí para quem tenha essa vontade e esse interesse, mas portanto ao fim finalmente de 17 anos de trabalho como astróloga, estou, aliás, ao fim de 16, quando comecei, estava a 16, comecei de facto a dar então o curso, que foi quando me apeteceu, lá está, foi uma decisão que eu também tomei por amor. Portanto, se não estiver, só para responder à Rosalina, se não estiver em aquário, ou leão, portanto, quer dizer outra coisa qualquer, não tem essa ligação tão, eventualmente tão forte à astrologia, mas isso não quer dizer que não possas interessar-te por astrologia ou que a astrologia não possa fazer parte da tua vida. Do meu ponto de vista, eu acho que até devia ser, portanto, uma coisa ensinada na escola primária, para que todos nós percebêssemos que cada um tem o seu lugar próprio e esse lugar é perfeito. E tu que estás hoje aqui é o lugar perfeito, é o momento perfeito para estares aqui. E repara, voltando aqui à energia da Vênus, tudo está ao teu serviço, tudo existe para tu te valorizares, tudo está à tua disposição para tu ganhares mais amor por ti e te valorizares mais. Agora, algumas coisas são muito agradáveis, por exemplo, agora a seguir a esta palestra vou dar um passeizinho ali pela praia que eu adoro, esta praia maravilhosa onde eu estou, e tirei aqui algum tempo exatamente para isso. E vai ser muito agradável se Deus quiser, espero eu de que. Mas é possível que há outras coisas, por exemplo, vem um vento, ou há outros acontecimentos da minha vida que não são assim tão agradáveis, mas que ao ultrapassá-los, ao desafiar-me, ao vencê-los, eu vou então ganhando essa força. Deixa-me ver se há aqui mais alguma mensagem. Mercúrio está retrógrado, Estavam novamente a ficam perguntar, já gravadas. respondi, agora não percebo se as minhas respostas. A mim representa a lua em Ah, meu Caranguejo. Deus, mandei só para uma pessoa. Informação sobre o curso, por favor. Andréia Pedro. Ok. Portanto, eu peço, para o caso de depois não dar convosco, principalmente, Andréia, com este nome, deve haver 800 mil Andréias Pedro, eu peço que tu me contactes para um dos meus contactos e eu terei todo o gosto em te mandar a informação sobre o curso. Portanto, porque, lá está, para quem tem nomes mais originais, às vezes é mais fácil, ou para quem já é dos meus amigos. Para quem não é, Andréia FS Pedro. Ok, então já fica aqui. Já vou colocar aqui também nas minhas coisas. Muito bem, então, muito obrigada por terem estado aqui comigo hoje a ouvir a minha história, que para mim foi um prazer contá-la.
Algumas partes, se calhar, nunca tinha tornado públicas, mas é com amor que o faço hoje e com amor por todas as pessoas que vieram ao meu encontro e que fizeram parte da minha história e também com muito amor por aqueles que me dificultaram a vida e que na altura me pareciam os vilões da minha história, mas com quem hoje tenho as melhores relações, graças a Deus. Portanto, hoje em dia tenho uma relação muito, muito amigável com o pai dos meus filhos, também com todas as pessoas da minha família com quem havia stresses. E é maravilhoso voltar lá. Tive este fim de semana lá a festejar o Dia da Mãe. O Dia da Mãe é quando uma mulher quiser, não é? Além disso, é Dia das Mães no Brasil. Portanto, e nós não tínhamos tido a oportunidade de estar cá no fim de semana certo com a minha mãe, então eu e os meus irmãos juntámos lá e foi maravilhoso, incrível. E viver desta maneira, viver com amor, por amor, é qualquer coisa vale a pena fazer por isso. Portanto, se tu vives numa vida menor que isso, pá, não te permitas estar nela muito tempo. É melhor um bom divórcio do que um mau casamento. É melhor romperes as amarras que te mantêm no medo do que viver nelas. É sempre melhor. Está-se muito melhor deste lado cá do muro do que desse lado, se não é do lado do amor. Para terminar, gostava só de dizer, se por acaso ainda ninguém te disse hoje que te ama, eu amo-te. Beijinhos. Não sei se tens mais alguma coisa, Helena, queres dizer? Não, era só agradecer-te e vou pôr aqui então e depois então já podemos. The sun, he is shining, brightly shining. The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will